Oremos. Grandioso Deus, poderoso Pai, Criador do céu e da terra, toda honra, todo louvor, toda alabança, toda adoração, tudo em primeiro lugar em nosso coração seja para Ti, Senhor. Te agradecemos pelo dom da vida, por despertarmos com saúde, pela Sua graça, pela Sua misericórdia e pela Sua companhia, Senhor. Te pedimos que o Senhor direcione e dirija todo o nosso dia, e em principal essa reunião, que nos alimente espiritualmente, nos fortaleça para mais uma jornada, Senhor. Continue conosco, que a pessoa que venha dirigir a mensagem seja dirigido por Ti, Pai. Que o Seu Santo Espírito use essa pessoa como seu instrumento e que venha falar ao nosso coração, fortalecer a nossa fé, a nossa esperança na volta de Seu Filho amado Jesus. Continue com cada um que está aqui, perdoe os nossos pecados, é o que nós te pedimos, não porque há mérito em nós, mas agradecido no doce e precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vou dividir então, como de costume, a leitura. Dona Marineide, você poderia ler para a gente do 1º ao 15, Ok. por favor? Coríntios 7, né? Coríntios 7, pessoal. 1 Coríntios 7. Do 1º ao 15. James, você poderia ler para mim do 17? 17 ou 16? Desculpa, Marineide, por favor, do 1 ao 16. Do 1 ao 16. Aí o James poderia ler para a gente do 17 ao 28. Ok. O Fabão poderia ler o resto para a gente, por favor? 9 em diante. 29 ao 40. Sim? Questões sobre o casamento. Quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Digo que, por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. Que marido conceda à esposa o que é lhe devido, e também, de igual modo, a esposa ao seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um ao outro, e não ser, talvez, por mútuo consentimento, a não ser, talvez, por mútuo consentimento. Por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois, retome a vida conjugal para que Satanás não tente vocês, por não terem domínio próprio. E digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro e de outro. E aos solteiros e às viúvas digo que lhes seria bom se permanecesse no estado em que no estado em que também eu vivo. Mas se não conseguem se dominar, que se casem, porque é melhor casar do que arder em desejos. Aos casados, ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, mas se ela se separar,
que não se case de novo, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se divorcie da sua esposa. Aos outros digo eu, não o Senhor, desculpa aí, gente, não o Senhor. Se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, e esta concordar em morar com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher estiver casada com um homem não crente e e este concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido, porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém, agora são santos. Mas se o não crente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos, não fique sujeito à servidão, nem ao irmão, nem à irmã. Deus chamou vocês para viver em paz, pois vocês, ó mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, ó marido, como sabe se salvará a sua mulher? Cada um continue a viver na situação em que o Senhor o colocou, e cada um permaneça como estava quando Deus o chamou. Essa é a minha regra para todas as igrejas. Se um homem foi circuncidado antes de crer, não deve tentar mudar sua condição. E se um homem não foi circuncidado antes de crer, não o deve ser agora, pois não faz diferença se ele foi circuncidado ou não. O importante é que obedeça aos mandamentos de Deus. Sim, cada um deve permanecer como estava quando Deus o chamou. Você foi chamado sendo escravo? Não deixe que isso o preocupe. Mas, se tiver a oportunidade de ficar livre, aproveite-a. E se você era escravo quando o Senhor o chamou, agora é livre no Senhor. E se você era livre quando o Senhor o chamou, agora é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, não se deixem escravizar pelo mundo. Cada um de vocês, irmãos, deve permanecer como estava quando Deus o chamou. Quanto à pergunta sobre as moças que ainda não se casaram, não tenho para elas um mandamento do Senhor. Em sua misericórdia, porém, o Senhor me deu sabedoria confiável, e eu a compartilharei com vocês. Tendo em vista as dificuldades de nosso tempo, creio que é melhor que permaneçam como estão. Se você já tem esposa, não procure se separar. Se não tem esposa, não procure se casar. Se, contudo, vier a se casar, não é pecado. E se uma moça se casar, também não é pecado. No entanto, aqueles que se casarem em tempos como os atuais terão de enfrentar dificuldades, e minha intenção é poupá-los disso. 29. Porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se o não fossem, mas também os que choram, como se não chorassem, e os que se alegram, como se não se alegrassem, e os que compram, como se nada possuíssem, e os que utilizam do mundo, como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo,
de como agradar a esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito, a que se casou. Porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade, e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser. Não peca, não peca que se casem. Não peca que se casem. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. E assim, quem casa sua filha virgem, faz bem. Quem não a casa, faz melhor. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Amém. Amém, irmãos. Amém. Esse capítulo é um capítulo um pouco confuso. A gente tem que levar em consideração que Paulo ele estava exortando mais uma vez a igreja de Coríntios, e algumas das preocupações que ele coloca em consideração aqui é sobre o tempo que estava ocorrendo naquela época. Então, quando eu li a primeira vez, eu fiquei pensando, pô, então é melhor que não se case, melhor que fique solteiro. Só que na verdade não é isso. Até porque se Paulo estivesse falando isso, ele estaria indo de contra a palavra do próprio Deus, né? Que lá em Gênesis 2:18 ele fala que não é bom que o homem esteja só. E logo no começo do capítulo, ele começa aqui, quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, né? Ou seja, ele estava respondendo a uma das cartas que ele recebeu da igreja de Coríntios. É bom que o homem não toque mulher, é como se ele estivesse lendo uma parte da carta, né? Aí logo em seguida ele fala, mas por causa da imoralidade, da imoralidade da época e dos tempos atuais também, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. O que nós enxergamos com isso é que o casamento, além de todos os benefícios, ele também nos ajuda com a imoralidade sexual. E é por isso que um pouco mais abaixo, Paulo fala que o homem tem deveres com a sua mulher e a mulher com o homem, né? Que não passe muito tempo sem estar com o seu marido ou seu marido com a sua mulher, para que nós não sejamos tentados sexualmente, não tenhamos desejos morais. Então, a percepção que eu tive da palavra até aqui foi essa. Paulo, na verdade, ele está tentando ali contornar toda a situação da época de moralidade da cidade, né, e dando conselhos que sejam mais para aquela época, mas deixando claro que ele não é contra o casamento. É, não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente,
por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Aí ele fala no versículo: eu digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar dentro de desejo. Ele tá fazendo referência justamente a não cair na tentação da imoralidade. Melhor que você esteja com alguém e case-se com ela, para que não peque, do que você permaneça solteiro, fique pecando, fique caindo na imoralidade. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido. Mas, se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com o seu marido. E o marido não se divorcie da sua mulher. Aqui ele está dando conselho para quem já está casado. Só que lá no final, Paulo fala também de um dos motivos que você pode separar, né? Que é se seu companheiro morrer. Na situação, Deus permite que você se case novamente, mas ele aconselha também que você faça isso com uma pessoa que ele está no Senhor, que é crente. Aos outros, eu mesmo digo isto, não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Nessa parte, acho que está falando especificamente do poder que tem o evangelho, né? Que a gente é capaz de evangelizar o nosso companheiro, e o Espírito Santo é capaz de alcançar essa pessoa. Então é melhor que nós, pelo exemplo e também pelo convívio, permaneça com essa pessoa, mesmo que ela não seja crente, porque o Espírito Santo pode alcançá-la e ela pode se converter ao cristianismo e viver uma vida santificada. Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado sendo já circunciso, não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso, não circuncide. A circuncisão não significa nada, e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer os mandamentos de Deus. Aqui, para mim, é mais uma afirmação de qual é a nossa missão com o Evangelho, né? Para mim, o Evangelho significa levar ao arrependimento. Eu acho que o Evangelho que Jesus trouxe para nós é esse, um Evangelho de arrependimento dos nossos pecados, independente de quem nós somos, independente de quem nós éramos. Não importa. Se nós somos chamados por Deus, nós temos que levar em consideração que agora somos nova criatura. Não importa quem nós éramos no passado, nem o que fizemos, ou seja lá o que for. Que nós temos que obedecer esse chamado, independente de quem nós éramos, porque agora não somos mais, nós somos nova criatura. Cada um deve permanecer na condição que foi chamado por Deus. Foi chamado sendo escravo, não se incomode com isso. Mas se você puder conseguir a liberdade, consiga, pois aquele sendo escravo foi chamado pelo Senhor. É liberto e pertence ao Senhor, semelhantemente. Aquele que era livre quando foi chamado é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Quanto às pessoas virgens,
não tenho mandamento do Senhor, mas dou meu parecer como alguém que, pela misericórdia de Deus, é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Mas, se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida. E eu gostaria de poupá-los disso. Eu acho que o que Paulo está querendo dizer com casar-se, enfrentar e enfrentar dificuldades na vida é que eu acho que o casamento, né, a união de duas pessoas, a família, né, que vem com isso, é o plano perfeito de Deus. E o inimigo ele vai tentar nos atacar, porque um dos planos do inimigo é destruir a família, destruir a união entre o homem e a mulher, roubar a nossa identidade. Então, eu acho que quando ele se refere a enfrentar problemas, ele está falando isso. Nós vamos ser atacados espiritualmente, nós vamos enfrentar problemas porque é o que Deus quer, é a união, é a família. A família é um alicerce, né? Então, nós vamos enfrentar problemas por conta disso. Porque nós vamos estar indo de contra o que esse mundo, né? Antigamente, né, Paulo já falava que enfrentaria problemas, mas isso também é muito atual. Hoje em dia, também é muito mais fácil a gente ver pessoas que, em 98% dos casos, não querem construir uma família, né? Acham que não, que não serve mais para nada ter uma família hoje em dia e querem em contramão a isso. Bom, o que quero dizer é que o tempo é curto. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem, aqueles que choram como se não chorassem, os que estão felizes como se não estivessem, os que compram algo como se nada possuíssem, os que usam as coisas do mundo como se não as usassem, porque a forma presente deste mundo está passando. Aqui Paulo ele traz uma chamada de urgência para que você siga o ministério, porque aqui Jesus já tinha pagado o preço, né? E é, nós não sabíamos quando seria a hora que ele iria voltar para que nós pudéssemos ser glorificados. Então aqui é uma chamada de urgência, porque, como diz na palavra de Deus, a gente não sabe nem quando vai ser a hora, nem o momento, e ele virá como um ladrão, né? E a gente não saberá quando vai ser. Então, isso é uma chamada de urgência para que nós, como novos convertidos, tenhamos isso em mente. A gente não tem muito tempo nesse mundo, o tempo é curto. Então, que a gente alcance o máximo de pessoas possíveis, que a gente leve a palavra de Deus e que a gente não se preocupe com as coisas deste mundo, mas sim com as coisas de Deus. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor, mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar a sua mulher. E está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. É, aqui é um chamado para que a gente não se distraia, né? Não se distraia com o nosso marido, é, enfim. Eu acho que Paulo está querendo dizer nessa parte aqui é que, independente do que nós temos fora do Evangelho, que isso não seja motivo de que a gente esfrie ou deixe de buscar a palavra, de evangelizar, que a gente tenha uma
atenção na palavra, no evangelho, e que a gente não se distrai com as outras coisas. Se alguém acha que está agindo de forma indevida diante da virgem de quem está noivo, que ela está passando da idade, achando que deve casar-se, faça como achar melhor. Com isso, não peca. Casem-se. Contudo, o homem que decidiu firmemente em seu coração que não se sente obrigado, mas tem controle sobre sua própria vontade e decidiu não se casar com a virgem, este também faz bem. Assim, aquele que se casa com a virgem faz bem, mas aquele que não se casa faz melhor. Bom, como a gente sabe, Paulo ele teve um chamado, né? E um dos chamados de Paulo foi que ele não se juntasse com a mulher, que ele não tivesse relações com mulheres. Eu acredito que tem gente hoje em dia que tem esse chamado ainda, um chamado para não para continuar em santidade, no sentido de não se juntar com a mulher em relações sexuais, permanecer solteiro. Então, o que ele está falando aqui, se você tem esse tipo de chamado, você faz bem também, faz melhor, na verdade. É porque você, no contexto aqui, um pouco antes e agora, se você não está casado com uma pessoa, se você não tem relação com a pessoa, você não tem que se preocupar com essa outra pessoa também. Então, a sua preocupação vai toda para o Senhor. Então, você, por ter esse chamado de fazer isso, você faz ainda melhor. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas se o seu marido morrer, ele estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Em meu parecer, ela será mais feliz permanecer como está. E penso que também tem o Espírito de Deus. Bom, aqui Paulo deixa claro que o único motivo que você pode separar-se é se seu marido morrer. Você tem que casar-se com uma pessoa que também é crente. Isso é uma opinião minha, particular, minha, do que eu penso, do que eu acho que a misericórdia que Jesus tem sobre nós. Eu acho que teria Deus concederia a graça em uma outra situação. Por exemplo, uma situação onde a mulher casou-se com um cara que, como a gente vê vários casos, né, de agressão de mulher e agressão, mas aquele tipo de agressão mesmo de que você sabe que se continuar vai morrer como várias mulheres morreram, né, sendo agredidas. Eu acho que se for um caso assim muito extremo e a mulher fugir e pedir perdão para Deus, eu acho que na sua imensa misericórdia, eu acho que Deus concederia nessa situação também. Mas isso é uma opinião minha, tá? Não tem nada a ver com o que está escrito. Então é isso, pessoal. Vou deixar vocês falarem um pouco e trazer a opinião de vocês. Posso falar aqui um pouquinho? Claro, por favor. Dá licença, o casamento, ele é difícil mesmo. Eu acredito que nesse contexto todo que Paulo fala, eu acredito que ele se baseia na nossa natureza, né? Que o ser humano, ele, naturalmente, a gente é pecador, né? Desde quando nasce. Então, como pode um nenê ser pecador, né? Eu entendo porque a nossa natureza, normalmente, a gente, mesmo que não queira, nós somos egoístas. Então, onde eu me coloco também nessa situação, onde muitas pessoas se equivocam quando quer casar. Ah, eu quero casar. Mas por que você quer casar? Ah, porque eu quero casar porque eu quero ser feliz. E é aí onde a gente erra, né? Porque quando a gente casa, a gente deveria ter a intenção de fazer a outra pessoa feliz. Porque como a nossa natureza é pecaminosa e nós temos aquela tendência egoísta, a gente vai buscar sempre o nosso prazer. Então, quando a gente casa no intuito de nós mesmos ser feliz e não fazer outra pessoa feliz, a gente não vai renunciar à nossa natureza, né? Eu acredito que é por isso que tem muita infidelidade, porque a pessoa que é infiel, ela trai, ela não quer separar. Ela quer obter o prazer, né?
secular e quer continuar casada. Embora ela não aceita que a outra pessoa tenha relação com outras pessoas, né? Então, o intuito quando a gente toma essa decisão de casar, ter em mente, em primeiro lugar, em fazer o nosso companheiro feliz. Porque aí, quando a gente tem essa preocupação, a gente vai renunciar a muitas vontades nossas, que seguramente a gente não ia aceitar no nosso cônjuge, né? Então, eu acredito que também é baseado nisso, né? Um pouco no nosso comportamento, porque a gente tem essa natureza, né? Ah, não, eu vou casar pelo meu bel prazer, sabe? Então, eu entendo também mais ou menos isso, né? Mais ou menos se baseando em tudo, também concordo que o casamento é um projeto de Deus, é um projeto divino, é um projeto santo, né? É o plano o casamento é uma ideia divina, é uma ideia de Deus, né? E o inimigo de nossas almas, ele tenta destruir tudo. Ultimamente, ele tá atacando as famílias porque ele sabe que o matrimônio separado, ele tem a família praticamente na mão, né? Porque a criança que nasce fruto dessa união fica um pouco perdida, né? Porque o pai vai criar de uma maneira, a mãe de outra. Normalmente vão ter outros companheiros, né? Que não são seus pais, seus verdadeiros pais, suas verdadeiras mães. Então aí já estão em adultério, porque como você mencionou aí, a única coisa que pode desfazer um casamento é a morte. Até o adultério, Deus aconselha que perdoa. Perdoa. Não é fácil. Para mim é o mandamento mais difícil que tem é o perdão, né? É difícil, é difícil. Você imagina, você foi traído e tudo, pegou, tem certeza, e perdoar, esquecer isso. A ferida que está aberta no coração, né? Mas Deus fala, perdoa, perdoa, né? Então tá tudo destruído, né? O inimigo ele vai trabalhar fazendo o quê? Vou atacar a família, que é a base da igreja, é a base da comunidade. A criança que nasce nesse relacionamento fica um pouco perdida, né? Perde um pouco a referência do pai e da mãe, né? Porque ou tá com outro. E a humanidade, o sistema que a gente está vivendo, o errado é certo, o certo já não é mais tão certo, né? Então a família fica meio que sem referência, né? É isso que eu queria, assim, colocar que eu entendi, né, dessa mensagem e que parece para mim, né, o conselho de Paulo, né? Mas não que o casamento seja mal, não. O casamento é uma bênção. É um plano de Deus para a alegria, né, do homem e da mulher. E frutificar também, né? Deus aconselhou a gente a ter filhos, né, e multiplicar na terra, né? Pois é isso aí que eu queria explanar um pouco com vocês. Obrigado, André. Também. Para a gente entender um pouquinho, para a gente entender melhor o que Paulo quer dizer aqui, a gente precisa entender o contexto, né? Porque quem lê esse capítulo 7 de Paulo, sem entender o contexto da época, fica muito confuso e pode, inclusive, ter entendimento distorcido sobre a palavra, né? Qual que era o contexto da época? A gente vem estudando desde o início do livro de Coríntios, que a igreja de Coríntios era uma igreja problemática. Nós vimos lá no começo do capítulo que, desde o começo, Coríntios tinha vários problemas, né? A igreja de Coríntios tinha vários problemas. Primeiro que a cidade de Corinto era uma cidade portuária, onde havia ali diversas etnias, uma cidade de passagem. Era uma cidade onde havia muita prostituição, prostituta a cada esquina, muitos templos pagãos e uma cultura também que idolatrava deuses, que usava de imoralidade sexual, inclusive nos seus cultos, em adoração a deuses e tudo mais. Então, todo esse contexto de Coríntios, ele
ele é exortado através das cartas de Paulo. E aqui, no início do capítulo, Paulo, fica claro que Paulo está respondendo a uma carta que havia sido enviada a Paulo para discernir sobre algumas questões, dentre elas, o casamento. Paulo, de maneira nenhuma, ele vai contradizer o que a palavra diz, né? Se nós formos lá no início da Bíblia, lá em Gênesis 2:18, depois disse o Senhor Deus: não é bom que o homem fique sozinho. Vou fazer para ele uma companheira, uma auxiliadora que lhe corresponda. O homem foi criado e depois foi criada a mulher para o homem, e há neles a necessidade mútua de se possuírem, né? Então, isso é natural, isso foi criado por Deus, tá? Acontece que naquela região, naquela época de Coríntios, havia muita, mas era um contexto completamente desafiador. Então, além de toda essa questão da cultura, né? Naquela época, se não me engano, eles ali vinha era uma cidade, eram os gregos, né? E eles tinham os sofistas, que eram filósofos que iam nas praças falando sobre a filosofia, sobre Platão, e eles tinham naquela época uma ideia de que o espírito, separação do espírito e da carne, que a carne era pecaminosa, a carne era suja, o espírito era limpo, então eles diziam até que devia se acabar com o corpo e se focar só no espírito. Hoje a gente entende que não é bem por aí, né? O homem é formado de carne, Espírito e alma. oi? Espírito e alma. Isso, alma e espírito, né? E, e nisso somos um. Mas naquela época é, havia muita imoralidade, muita prostituição, né? A gente viu, inclusive no capítulo passado, que havia casos de pai e filho se relacionando com a mesma mulher. Era um, uma loucura. Então, Paulo, ele faz essas menções, né, para dizer o seguinte: olha, no contexto em que vocês estão aí, que inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas naquela época estava começando ali, já havia perseguição, mas a perseguição aos cristãos estava sendo mais acirrada. Então, os judeus na época, eles perseguiam os cristãos de forma a mandar prender, a matar, e muitos tinham que fugir. Então, se você está solteiro, é muito mais fácil você fugir do que você ter ali sua esposa e filhos. Como é que você foge de uma situação como essa? Então, quando o Paulo cita aqui que ele faz essa recomendação, não para que seja como lei, mas para poupá-los do sofrimento, é porque, devido a essas perseguições, por exemplo, se você é casado e possui uma família, imagina o sofrimento de você, no meio dessa perseguição, ver seu filho, sua filha, sua esposa, sendo, por exemplo, preso ou apedrejado, né, ou morto, enfim. Então, ele faz essa recomendação e ele deixa claro que é uma recomendação pessoal, mas que isso não é para todo mundo. Inclusive, Cristo fala isso, acho que no Evangelho de Mateus, se eu não estiver enganado, que quem conseguir, que fique sem. Mas isso não é para qualquer um. E ele cita, Paulo cita aqui, né, que se você
não é casado, você obviamente tem mais tempo para se dedicar à obra de Deus, a servir a Deus. Se você já é casado, você precisa se preocupar com as coisas do mundo também, com a sua família, com os seus filhos, como prover, né, o alimento para eles, a proteção e tudo mais. Então, Paulo ele vem exortar essas questões, né? E ele reforça aqui também que ao se casar, o homem ele pertence, o corpo do homem pertence à mulher e o corpo da mesma maneira como o corpo da mulher pertence ao homem. E um passa a mandar no outro. Isso aqui me traz também um entendimento sobre a própria lei de Deus, né? Que a gente deve amar ao próximo como a nós mesmos. Se a gente pensa dessa forma, é a execução, é colocar em prática um pouco daquilo que a gente lê nas Escrituras, né? Não é mais para nós, é pensando no outro. Então, Paulo aqui também ele reforça a questão da monogamia, que difere do Antigo Testamento, que era uma cultura poligâmica, os homens possuíam mais de uma esposa, né? Então, aqui, Cristo fala disso, né? E Paulo reforça aqui cada homem tenha sua mulher, assim como cada mulher tem o seu homem, e que vivam um para o outro. Então, todas as épocas têm as suas dificuldades, os seus contextos, as suas questões. Nós temos hoje as nossas questões a lidar com relação à família, nós enfrentamos desafios, alguns semelhantes, outros diferentes do que a sociedade vivia naquela época, mas a família é um instrumento abençoado de Deus. E eu entendo aqui que o homem ele deve permanecer, como Paulo fala aqui, casado com a sua esposa, e eles não abrem essa exceção para que haja resiliência, a prática do perdão e, e a cultura da monogamia, né? Então, além disso, é a questão da pureza, né? Porque você estando solteiro, é muito mais fácil você estar suscetível à questão das imoralidades, principalmente numa cidade corrompida como Coríntios era na época. Isso foi o que eu aprendi aqui estudando esse capítulo da capítulo 7 aqui de Paulo, que dependendo, se você lê aqui fora desse contexto, acaba sendo bem confuso mesmo. Talvez eu tenha deixado passar alguma coisinha aí, mas é isso que eu trago aqui para vocês hoje. Obrigado, James. James, que lindo, né? Eu falei ontem sobre casamento, né? Eu nem tinha lido ainda o capítulo 7. E depois eu fico extasiada como Deus é maravilhoso para falar conosco realmente. O apóstolo Paulo, né, ele falou assim no versículo 32: o que eu realmente quero é que vocês fiquem livres de preocupações. Olha como o apóstolo Paulo era sábio. Quem não é casado, cuide das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Então, quem quer aguentar, né? Que é apóstolo Paulo, cada um tem seu gênero e sabe aonde o sapato aperta, como dizia sempre minha mãe. Eu posso ficar sem casar. Eu posso dar continuidade à minha vida diante de Deus sem precisar casar, para poder viver dignamente perante o Senhor. Eu posso viver sem casar. Eu aguento viver sem casar. Eu fui casada há 34 anos. Me separei do pai de meus filhos
porque o pai de meus filhos era muito mulherengo, e eu sempre perdoava, sempre perdoava, sempre perdoava. Ele ia, voltava, eu aceitava. Até chegou o ponto de não mais, porque no final ele pegou a mulher que se deitou com o nosso filho, que ficava com o nosso filho, nosso próprio filho. E daí eu poderia perdoar ele se ele pegasse 1.000 mulheres, eu estaria para perdoá-la. Mas quando ele chegou a tal jeito, aí não houve mais de eu querer. Eu perdoei ele. Eu já perdoei, já liberei perdão no meu coração. Deus é sabedor disso. Ele teve até aqui, almoçou aqui com a gente. Para mim, ele é um irmão normal. Para mim, eu não tenho mais nada. Ele é apenas o pai de meus filhos. Mas hoje eu posso viver sem casar. Não é porque eu sou frígida, não, viu? É porque se eu querer viver com o meu Senhor, ó, o James deu até uma risadinha de boca. Se eu querer viver com o meu Senhor, eu posso abdicar, ou seja, eu posso abandonar desejos carnais, porque maior é o espírito que habita em nós do que o desejo carnal. Então, quando a gente quer, a gente pode. A gente pode sim, a gente pode viver a nossa vida diante de Deus. Eu vou descartar alguma coisa que eu falava antigamente, que os homens, a mulher pode viver sem o homem, mas o homem não pode viver sem a mulher. Então, eu quero descartar nesse momento isso aí que eu falei, porque se ambos se colocar na presença de Deus e deixar o Espírito Santo agir, o homem pode viver sem a mulher e vice-versa. Então, desde quando a gente queira viver uma vida assim diante de Deus, não é que a gente quer ser santa, viu, James? Não é que a gente quer ser santo, Fábio, mas se a gente quer, tudo tem que um querer. Se a gente quer diante de Deus, a gente pode. Se eu posso viver sem casar. Eu falei ontem que eu queria uma pessoa do meu lado para minha mãe ser o dia, fazer o café da manhã, pôr a mesinha, coisinha de, sabe, de mulher, sabe? Aquele bom dia lindo, mas ele sendo junto comigo na mesma concordância de buscar a Deus, de servir a Deus, de correr atrás das almas que estão lá fora. E nós lindo, de mãozinha dada, com a Bíblia do lado, e vamos lá guerrear contra o inimigo. Hoje a gente pode, lá em Coríntios, como o apóstolo Paulo não podia ter uma esposa, ele ficou na dele lá, porque o apóstolo Paulo ele foi perseguidor e passou a ser perseguido, e o apóstolo Paulo não podia, se tivesse mulher, carregar a mulher para receber pedrada. Então, o apóstolo Paulo, é como o James falou, aí explicou, eu estava com a consciência do que James estava falando. Então, é assim, se tem alguma coisa que te atrapalha a viver com Deus, se você pode ficar sem casar, melhor que você não case. Vou agora falar que nem Paulo. Porque às vezes vem as consequências, vem marido, o marido vai inibir de você sair de madrugada para ir orar, vai inibir você de passar a vigília. Se ele tiver em concordância com você, que nem a minha filha, mas o marido, eles andam de comum acordo, porque ele vai para o monte, vai ela também junto, eles vão orar de madrugada, vai eles junto. Então, eles são aqui na Bahia, tem uma música que fizeram aí, Casca e Bala. Casca e Bala. Então, eles, a minha filha e meu genro, eles são um só. Então, eles têm um propósito só de servir a Deus, espírito e verdade, sem atrapalhar ninguém. No dia de consagração, os dois estão concordados. Um não toca no Ô, outro. E assim, eles vivem a vida dele. Então, eu posso viver sem casar. glória. Se vier me atrapalhar, querer atrapalhar minha vida, eu não quero. O Senhor sabe disso, que Deus sabe o nosso sentar, nosso levantar, sabe o nosso pensar antes de pensarmos. Se Deus tiver de me dar um companheiro para que a gente venha trabalhar junto, amém. Se não, ó Jesus, deixa lá e deixa eu quieta, porque eu estou bem, estou feliz, oh glória. E pronto, acabou, falei. Beijo. Glória a Deus, Ana Marinês. É por aí. Mais alguém quer falar? Ai, ai. Rico, né? E a gente traz logo desafio, Lucas, para você, né? Oi? Trazer logo o Desafiador. Lucas para esse capítulo, todos nós aqui. E o que me chamou a atenção nesse capítulo
Bom, eu sou um convertido, recém-convertido, né? Então, toda vez que a palavra. Tem pessoas que já leram isso aqui várias vezes, mas para mim é de surpresa, né? E, e aqui fala, né, que acho que uma das únicas formas aqui de se separar aqui, acho que fala em outros capítulos também, quando a pessoa, a esposa ficar em prostituição, alguma coisa assim, né, nesse sentido, né? Mas eu me chamou a atenção também aqui uma parte que fala se a pessoa está casada com uma pessoa que é descrente, mas essa pessoa que é descrente quer se separar, que se separe, né? Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. É uma coisa que me chamou a atenção aqui, né? Que às vezes a pessoa está ali seguindo ao Senhor, né? Querendo caminhar no caminho de santificação ali, e aí às vezes está casada com uma pessoa que é incrédula, e aí até fala, Paulo, né? Que você permaneça no casamento, né? Que será derramado sobre a vida dessa pessoa também, né? Mas se essa pessoa quiser se separar, né? Eu acho que de uma situação extrema, né? Não é acordou hoje e falou, quero separar, mas acho que né, um processo aí onde a pessoa não é crente, né? E quer se separar, que a pessoa. Eu acho que tem vários desafios para quem é convertido e casado com uma pessoa que não é convertida, né? E, e como a dona Marinete até colocou, né? Às vezes a pessoa que não é convertida não aceita que a pessoa vai sair para orar, por exemplo, né? Ou vai, né, tá dedicando ao Senhor, né? E aí Paulo vem e traz uma reflexão sobre isso, né? Traz uma instrução sobre isso, né? E o James também estava falando sobre a questão aí de como era o momento lá, né? Em Corinthians, conturbado aquele ambiente, né? De prostituição, e, e como aquilo queimava entre as pessoas ali, né? As tentações e se você se mantém na família. E aí, enquanto você falava, eu ficava pensando muito aqui. Muito parecido com o que a gente está vivendo aqui hoje também, né? Muito parecido com o nosso mundo, né? A gente sabe que tem lugares que a gente vai que a prostituição tá na porta, né? Tá na rua ali, né? Mas hoje em dia a gente tem a prostituição dentro de casa, né? Que é a própria pornografia, né? Que traz e ataca as pessoas e, e provoca os casamentos, né? Traz instabilidade, a gente vive momentos também que a gente tem que guardar o tempo todo de vigiar, né? Instruir, cuidar dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, né? Dos nossos amigos. O próprio método CIS tem uma parte dele lá que fala sobre a pornografia, né? Que é uma libertação ali também, né? Muita gente ali acaba se libertando, né? Tem muita do adultério, né? E são realmente desafios que têm atacado, sim, a humanidade, né? Ainda hoje, né? Ainda hoje a gente passa por esses desafios. É isso aí. É um capítulo A gente não pode profundo. esquecer que a gente leu ontem, né, Fabão, que essa questão da imoralidade sexual é um dos piores pecados, porque além de nós estarmos pecando contra o Espírito, nós estamos pecando contra o nosso corpo. O corpo é templo do Espírito Santo. Verdade, Lucas. E E quando a essa, gente. essa, Pode falar, Sumário. A gente já falou? essa questão, Fábio, que você comentou, do crente casado com o descrente, o que que acontece, né? Basicamente, ele traz um princípio de nós vivermos os nossos valores. O crente tem os valores dele, que são baseados na palavra de Deus. O descrente segue outros valores, segue os valores do mundo. Nós não podemos obrigar a ninguém a ficar conosco. Por isso que aqui a Bíblia é clara nesse sentido. Se o descrente quer se separar de nós, nós devemos deixar ir, até porque a gente não pode segurar ninguém conosco.
né? Eles seguem outros valores. E aí o crente está liberto para procurar uma companheira que seja crente, que segue os mesmos princípios, os mesmos valores, porque isso vai aumentar as chances de que esse relacionamento prospere e seja bem visto aos olhos de Deus, porque vão compartilhar da mesma doutrina, dos mesmos princípios, né? Muitos deles visto aqui por nós. Mas isso não deve partir de nós. É aquele mesmo conceito de que não importa o que o outro faz conosco, mas sim o que nós fazemos com o outro. Porque o que nós fazemos fala sobre nós. O que o outro faz fala sobre eles. Então, é, é disso que os crentes seguem os princípios de Cristo. O princípio de Cristo é: você fez uma promessa ali para sua esposa, você vai honrar essa promessa, independente do que acontece. E ela também deve honrar essa promessa para contigo. E agora, se essa pessoa não segue esses mesmos valores, como é que a gente faz, né? A gente não pode ali obrigar, cabe a nós orar. O que ficou muito claro aqui para mim, o que nós não podemos deixar, assim, tem algo que está acima de todas as coisas, acima do nosso casamento, acima dos nossos filhos, acima até mesmo da nossa própria vida, que é o próprio Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Aqui, eu não vou me lembrar agora qual é o versículo, tá? Mas Paulo fala que o importante é que obedeça aos mandamentos de Deus. Se vocês forem lá em Êxodo 20, vai trazer os mandamentos de Deus, tá? E o primeiro deles: não tenha outros deuses além de mim, né? Não faça para você nenhum ídolo na forma de qualquer coisa do céu, da terra, nas águas, enfim. Não tome seu Senhor Deus em vão. Enfim, os 10 mandamentos, né? Os mandamentos de Deus é o que nós temos que seguir. Se o teu cônjuge, se a tua esposa, o teu esposo, incitar você, ou qualquer outro, incitar você a quebrar qualquer um dos mandamentos, aí nós não devemos seguir. Porque Deus está acima de tudo. Do contrário, vai caber a nossa resiliência, a nossa capacidade de lidar com a situação, né? Então, assim, ninguém pode nos impedir de seguir a Deus, como você citou, né? Isso não faz sentido. Cada pessoa lidar com isso. Cada um vai fazer a sua parte. E nós precisamos ter a consciência de que nós estamos fazendo a coisa certa. Eu creio que se nós seguirmos esse princípio, vivermos sobre esse princípio, o próprio Deus vai ajeitar para que nós tenhamos a boa e agradável vontade dele sobre nossas vidas, né? Então, bom, acho que é isso que eu queria abrir esse parênteses aí sobre essa questão bem importante aí que você colocou. É interessante que, se você perceber, ele também ele coloca primeiro, né, que se você tiver com uma pessoa descrente, você permaneça com ela, porque no convívio ela pode se converter. Aí depois, lá na frente, ele coloca que, se essa pessoa quiser se separar, que se separe. Porque é justamente o que você falou, né, Jace? Nós temos nossos valores, e nossos valores a gente vai tentar mostrar para essa pessoa, a gente vai tentar mostrar quem é Jesus para ela. E se não der certo, no final de tudo isso, mesmo você tentando, né, e ela não se converter, ela não entender o que é o evangelho, e ela quiser ir, deixe ir, e que você continue com o que é mais importante, que é Deus, né? Jesus. Isso aí, pessoal. Alguém quer falar mais alguma coisa?
Uma trecho aqui que eu acho que eu não sei como se encaixa, por que que Paulo trouxe isso, mas no versículo 21, vamos começar no 20 aqui, vai. Cada um permaneça na vocação que foi chamado, tá? Mas ele fala, fosse chamado sendo escravo, não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. E não, aqui na explicação da minha Bíblia aqui, ele fala, né, que o desejo de atingir uma condição melhor não é errada, Amém. Glória a Deus. como deixa claro o restante do versículo. Todavia, Paulo não quer que os cristãos se inquietem quanto à sua condição, que não pode ser mudada. Insatisfação é murmuração. Bom, insatisfação e murmuração podem ser espiritualmente fatais, pois refletem falta de confiança em Deus. Eu não sei por que que Paulo colocou esse contexto aqui nesse pedaço, mas eu achei Porque na importante a gente época, trazer para Fábio, nossa reflexão aqui, porque na época existia essa questão de escravidão, né? Se a gente for lembrar, José foi vendido como escravo, inclusive. Ele se tornou governador do Egito, mas ele foi vendido como escravo. Naquele contexto, naquela época, quando uma família, por exemplo, tinha dívidas e não conseguia pagar, os seus filhos eram dados como forma de pagamento dessas dívidas para serem escravos. E eles permaneciam como escravos, a não ser que o seu dono lhes desse a liberdade. Então, era normal, era natural serem escravos naquela ocasião. Se ele tivesse a oportunidade de se libertar, ok, mas se não, que ele continuasse como escravo, mas servindo a Deus dentro da sua condição, para que a palavra não causasse escândalo ou revolta ou gerasse inclusive um, como é que a gente chama? Uma revolta mesmo, né? Imagina todo mundo se rebelando, rebeldia, né? Então, é, é o contexto da época, né? Essa questão da escravidão. Agora, existem outros tipos de escravidão mas que aí, por exemplo, nós somos escravos do pecado, muitas vezes, né? Por quê? Porque nós somos escravos dele, porque nós somos muitas vezes viciados. Aquele que é viciado, ele é escravo daquilo, né? Ele é escravo da bebida, escravo da pornografia, escravo das drogas, do adultério, enfim, e são escravidões que a gente pode se libertar, né, mediante o próprio Cristo, né? É isso aí. Parabéns. Acho que você ia complementar alguma coisa, pai? Lucas aqui traz a palavra amanhã, Lucas, Eu para só a quero gente. dizer, Fala, Samara. vocês são nova criatura em Cristo Jesus, os valores são outros. Então, esses valores nos dão força, né? Para meditar na nossa responsabilidade. De nós, crentes, hoje, depende de muitas criaturas que se cercam a família, trabalho, na sociedade. Nós não podemos fugir da responsabilidade. Nós temos que produzir amor, força, otimismo e sempre dar uma palavra. Jesus te ama. Ele pode mudar a sua vida. Ele pode confortar, ele pode tirar você de qualquer situação. Ele é o médico dos médicos, o advogado dos advogados, é o Senhor dos senhores. E nele nós podemos todas as coisas.
Então você hoje, você tem poder. Você pode todas as coisas em Jesus. Quando você vê alguém desanimado, olha, eu conheço alguém que pode te dar ânimo. Eu conheço alguém que pode te levantar, te dar saúde, pode mudar a sua vida. É só você acreditar. Esse poder está em mim, está em você. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo. O que Paulo quer dizer aqui, nessa época aqui, como o James frisou aí, aquele povo via conturbado, pecando, adoidado. Como vive hoje também. O mundo não mudou nada. Continua o mesmo. Jesus veio para mudar e nos colocar como discípulos para nós mudar essa situação, mudarmos o mundo. Nós temos que mudar o mundo. Ele não veio ainda porque ainda falta muita gente ainda a se converter, a conhecer. Então nós precisamos continuar firme como estamos agora aqui. Nossa jovem senhora aí da Bahia, esqueci o nome dela agora, que pode, né, viver sem o marido, porque ela tem compromisso com Deus. Os valores são outros, né? E ela sabe o quanto é importante ficar firme na presença do Senhor. A grande verdade, James, é que humanidade. E saiba você, meu filho, que nós não temos inimigos externos. Os nossos inimigos são os nossos pensamentos errôneos que todos nós temos e que lançamos no ar, atraindo pensamentos semelhantes do próximo. Na realidade, ninguém pode ser inimigo nosso, pois Deus habita dentro de cada um de nós. Vamos ser alegres, vamos ser otimistas. Não vamos perder tempo e ficar olhando para trás, olhando para o passado. Vamos olhar para frente, para o futuro. Amém? Amém. Lucas, quem que você chama aí para trazer amanhã, né? Quem faz oração para nós? Quem foram as últimas pessoas que trouxeram, Jay? Você trouxe ontem? A dona Ah, Marineide trouxe antes e ontem. é, eu não sei, Fábio, você quer trazer amanhã? Então, 8. Tá mudo. Tô mudo? Não, só fala mais Tudo. alto, tá? A gente não tá te ouvindo. Tá. Amém. Glória a Deus. Tá bom. Dona Marineide, faz Sim, aquela oração boa pra gente finalizar o nosso devocional. amém. Oh, Deus seja louvado. Senhor, Amém. meu Deus e Pai, nessa hora, Senhor, te somos grato, Pai, por essa mesa tão linda, por esse banquete que tu derramou para nós nesta manhã. Senhor, meu Deus, que verdadeiramente, Pai, que venhamos nos colocar sempre, Senhor, na tua dispensação, Senhor, para sabermos o que te agrada, o que não te agrada. Senhor amado, te louvo pela vida do Lucas. Deus, obrigado, meu Deus, por esse menino que tu tem colocado nessa terra para brilhar, Senhor. Obrigado pela vida do James. Obrigada, Senhor, pela vida do Fábio, pela vida da Pati, da Graciele que está conosco, caminhando junto e vamos ter sucesso e vitória, porque há poder no sangue de Jesus. Obrigada, Senhor, pela vida do seu Mário. Toma ele nas tuas mãos, meu Deus, suprindo todas as suas necessidades, seja material como espiritual.
que tu venha dar sabedoria divina, Senhor, para o mesmo. Deus, age conosco nesse devocional, que a cada manhã, Senhor, nós venhamos com vontade, com garra, com fé, dedicação, sabendo, Pai, que tu és o Deus que fala conosco. Oh, Deus lindo, maravilhoso, como eu sou grata a ti por pertencer a esta família desse devocional. Obrigado, meu Deus, que venhamos ter um dia na tua paz e sabermos discernir, Senhor, para repreender qualquer mal que queira recair sobre nós. Estamos aqui, meu Deus, nessa reunião global, Pai. Um da noite, outro do dia, mas estamos aqui porque somos um povo só, na tua presença, Senhor. Obrigada, meu Deus, por esse privilégio, Pai. Não é porque merecemos, não, é porque tu diz, Pai, na tua palavra, onde tiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, tu se faz presente. Oh, aleluia, Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. A nossa família, nossas empresas, que seja abençoada nesse dia. E que tu, Senhor, venha sempre, Pai, colocar um anjo com a espada desembainhada na porta dos nossos comércios, Pai, das nossas empresas. E que venhamos ser abençoados em nome do Senhor Jesus. Agora e para sempre eu te agradeço e faço essa humilde oração perante a ti, Senhor. Derrama o meu coração e a minha adoração a ti nesse dia. Que venhamos nos encher do teu Espírito Santo nesse dia. Que venhamos nos embriagar, Senhor, da tua graça e da tua unção nesse dia. Profetizando bênção sobre o nosso país. Profetizando bênção sobre o nosso mundo inteiro, Pai. Em nome de Jesus, que tu seja o Senhor da nossa nação, do nosso universo, Pai. Haja, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por essa manhã, certo? Da nossa vitória. Em nome de Jesus, amém. 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 Glória a Deus. Amém. Que haja paz em Israel. Amém. Amém.